governo Bolsonaro é um governo que incita o ódio no debate público. O Brasil, desde o golpe parlamentar de 2016, ele enfrentou aí uma sequência, a meu ver, de momentos negativos que foram se retroalimentando e a imprensa passou a ser mais hostilizada. Acho que parte disso se deve, inclusive, a uma falta de vigilância da imprensa em relação à democracia, porque normalizou figuras autoritárias, sobretudo a grande imprensa, que ameaçam a democracia brasileira. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o jornalista Kennedy Alencar. Olá Kennedy, como vai? Olá Zé, estou ótimo, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Brasil de Fato Entrevista. Kennedy Alencar é jornalista com passagens pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Foi correspondente em diversos países, inclusive cobrindo 2 guerras no Kosovo em 1999 e no Afeganistão em 2001. Como entrevistador, foi responsável por entrevistas históricas com personagens da política nacional e também internacional, entre eles o presidente venezuelano Hugo Chávez. Obrigado aí por acertar um pouquinho da tua agenda para conversar com a gente. A ideia é a gente falar bastante sobre jornalismo, enfim, tua carreira, e também a gente vai trabalhando aí alguns aspectos analíticos do Brasil e do mundo. Nos últimos anos, muito por conta de um incentivo oficial do Estado brasileiro, a violência contra jornalistas aumentou e muito, né? Ela sempre existiu, principalmente em regiões mais afastadas dos grandes centros, perpetradas por matadores de aluguel, jagunços, etc. Hoje ela aparece mais aos nossos olhos, em grandes cidades. Como é que você tem visto esse risco cada vez maior para a profissão? Olha, eu vejo com preocupação, acho que a gente vive tempos de dificuldade. O governo Bolsonaro é um governo que incita o ódio no debate público. O Brasil, desde o golpe parlamentar de 2016, ele enfrentou aí uma sequência, a meu ver, de momentos negativos que foram se retroalimentando e a imprensa passou a ser mais hostilizada. Acho que parte disso se deve, inclusive, a uma falta de vigilância da imprensa em relação à democracia, porque normalizou figuras autoritárias, sobretudo a grande imprensa, que ameaçam a democracia brasileira. Agora, qualquer ameaça contra qualquer jornalista da grande imprensa, de um veículo pequeno, ela tem que ser criticada, condenada por todos nós. E não pode valer 2 pesos e 2 medidas, ou seja, quando um medalhão, um figurão, recebe um ataque do Bolsonaro ou acontece alguma coisa, há uma onda de solidariedade e uma cobrança por uma onda de solidariedade. Acho que essa onda tem que ser estendida a todos os que são jornalistas e que exercem esse ofício no Brasil. Muitas vezes a gente não vê isso acontecer. Eu vejo uma omissão da grande imprensa, inclusive, que tem poder para poder fazer mais cobranças ao Congresso Nacional, à Polícia Federal, ao Judiciário, para coibir esse tipo de violência contra jornalistas no Brasil. Você acredita que a grande imprensa, principalmente a grande imprensa, ela tenha se perdido no meio desse processo todo? Porque a mídia, ela perdeu um pouco de validade, né? Ela dava muita validade a alguns personagens, a alguns assuntos, mas hoje em dia a gente tem o WhatsApp, o Telegram, a gente tem as redes, o Twitter, enfim. Eles fazem esse papel de intermediário da notícia, às vezes muito mais do que o próprio jornalista, né? Você acha que a grande mídia se perdeu nesse processo também? Tenho certeza de que a grande mídia se perdeu nesse processo e não compreendeu bem, né? Inclusive, a grande mídia gosta de usar o jargão jornalismo profissional. E muitas vezes esse jornalismo profissional não foi nada profissional. Em relação à Lava Jato, por exemplo, não foi jornalismo, foi uma assessoria de imprensa, o que a TV Globo e alguns jornalistas de alguns veículos fizeram em relação ao Moro e ao Dallagnol e aos procuradores da Força Tarefa de Curitiba. Aquilo não é jornalismo investigativo, nem aqui, nem na China, né? E muitas entidades representativas do jornalismo, como a Abrage, por exemplo, abraçaram esse tipo de jornalismo, que, a meu ver, não é jornalismo investigativo. Eu entendo que a grande imprensa, a imprensa como um todo, ela contribuiu para o descrédito dela em relação a alguns setores. Isso permitiu que a extrema-direita, que esses setores que usam a mentira como arma política, tentassem nivelar todo mundo por baixo.
Então, num ataque à democracia, essas figuras autoritárias elas procuram tirar a credibilidade da imprensa e dos jornalistas, né? Porque aí, no momento em que a imprensa e os jornalistas perdem credibilidade, as pessoas passam a dar credibilidade a qualquer tipo de corrente no WhatsApp, numa rede social, a fake news. Portanto, eu entendo que é uma parcela, sim, de culpa do jornalismo profissional, da grande imprensa, em relação à perda de prestígio e de credibilidade da própria imprensa. É uma estratégia, né? O Bolsonaro usa mesmo como uma estratégia isso. Como jornalista, você entrevistou os principais líderes da América Latina, entre outros tantos do mundo, claro, mas aproveitou muito bem aquela onda progressista dos anos 2000. Você acredita que ainda há espaço para esse tipo de união do Cone Sul e também para líderes com aqueles perfis? Inclusive, se você puder comentar depois, há uma entrevista preferida dentre elas? Acho que a do Chaves foi bem especial, né? A do Chaves foi bastante especial, porque inclusive, ele cantou no finalzinho uma canção que a avó cantava para ele, e ele respondeu ali de uma maneira, a meu ver, muito aberta aos questionamentos que eu fiz na época, uma entrevista da qual eu gosto. Fiz no É Notícia, que eu apresentava na Rede TV. Eu acho que, a depender do resultado em outubro da eleição presidencial no Brasil, pode haver uma oportunidade para um novo rearranjo de forças progressistas na América Latina, né? O Lula teve recentemente com o Emmanuel Macron da França, e o Macron falou para ele que era fundamental uma vitória dele, porque isso significaria que o Brasil voltaria a ter uma liderança regional importante na América do Sul e na América Latina, e que para a Europa era importante uma aliança com a América Latina, porque a Europa está exprimida entre os Estados Unidos de um lado e a China do outro, né? E que, como um bloco econômico, político, a União Europeia tinha interesse numa boa relação com a América Latina. O Lula, ele pode, por exemplo, nós não temos relação hoje com a Venezuela, né? Nenhuma relação, estamos sem embaixadores, sem embaixada na Venezuela, pela miopia política do Bolsonaro. O Lula teve com o López Obrador agora no México, o Boric ganhou no Chile, o Alberto Fernandes na Argentina. Uma vitória do Lula pode permitir um novo realinhamento de forças progressistas, democráticas, não precisa nem ser todas de esquerda, mas democráticas, para dar à América Latina uma ação mais conjunta no cenário geopolítico, né? Acho que isso passa pela cabeça do Lula quando ele foi presidente. Ele estimulou muito isso, a arquitetura do G20, a questão do Mercosul, coisas que o Lula procurou criar na comunidade sul-americana, foram, a meu ver, iniciativas importantes que podem ser retomadas com a vitória dele. Se o Bolsonaro for reeleito, é um desastre, é uma ameaça à democracia brasileira, a continuidade de uma divisão da América Latina que não interessa aos latino-americanos. É o pior cenário para o Brasil, é o cenário de reeleição do Bolsonaro. Eu acho que a chance disso acontecer é baixa, né? Acho que o cenário que deverá ocorrer, favorito para vencer a eleição, é o Lula. Mas faltam aí quase 6 meses para a eleição presidencial. A gente tem que ter cuidado, porque no Brasil, como diria o Pedro Malan, é difícil fazer previsões até sobre o passado, que dirá sobre o futuro. E tem ficado cada vez mais apertado também o jogo político, as pesquisas eleitorais mostram isso, né? E os movimentos também vão se baseando por aí. A gente vai voltar a falar mais sobre isso. Queria continuar falando sobre a tua carreira. Você atuou também como repórter de guerra, no Kosovo, no Afeganistão, enfim. Hoje a gente vive uma enxurrada de informações sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas pouca informação checada no campo, né? No que essa guerra se diferencia das outras? O quão mais complexa ela parece ser? Olha, com menos informações em campo, é um pouco essa crise da imprensa brasileira e uma certa decadência da importância do jornalismo internacional. Os veículos brasileiros já tiveram mais correspondentes no exterior e tiveram mais interesse em enviar enviados especiais para esse tipo de cobertura. Eu mesmo fui enviado especial para cobrir o Kosovo, o conflito lá em 1999, e para o Afeganistão em 2001, logo após o atentado de 11 de setembro. Nesse conflito específico, a gente vê que são dois países, por mais que tentem vender a Ucrânia como uma democracia, o Zelensky ele tem uma atitude autoritária em relação à oposição. E o Putin é um autocrata. Então, é uma guerra entre dois países
que não tem uma tradição de boa convivência com a oposição e com a liberdade de imprensa. Você viu jornalistas brasileiros se retirando da Ucrânia, de áreas sob controle da Ucrânia, por se sentirem seguros para trabalhar. Você, numa guerra, normalmente você está acompanhado de um dos lados. É a forma mais segura de você cobrir um conflito do que estar sozinho numa terra de ninguém ou estar transitando de um lado. Ou seja, você na companhia de um exército profissional, né, você tem mais proteção. Ao mesmo tempo, esse exército profissional tem interesse em vender uma versão para você. Então, também você tem que ter os filtros para não comprar todas aquelas versões. E num cenário de guerra, é legítimo que os governos tomem medidas de contenção, de maior vigilância. É uma guerra, não é um cenário de normalidade. E aí a liberdade de imprensa é sempre uma coisa que é muito tolhida. Eu me lembro que no Kosovo, quando eu cheguei em Belgrado, na Sérvia, o Milosevic fechou o espaço aéreo e também fechou o serviço de internet internacional. Eu usava um serviço interno sérvio com a senha emprestada pelo embaixador Westphalen para eu poder enviar as reportagens. Então, a gente tem que estar preparado também, porque é a realidade de uma guerra, né, de um cenário de restrições. Você vai chegar no lugar, não é como você está numa democracia e cobrindo normalmente os eventos. Você tem que entender que você está num cenário em que o uso da força está sendo determinado, é a determinante, é o que determina o que está acontecendo. Eles têm que entender um pouco isso também. Eu acho que essa guerra tem de diferente em relação a outras. Me parece que a presença das redes sociais agora está muito mais desenvolvida e é muito mais ampla. Isso inibe ações, ações indevidas, ilegais dos dois exércitos, mas elas acontecem nas guerras, né? E é importante a gente entender, não justificar que elas aconteçam, mas elas acontecem numa guerra. Então, há um maior cuidado, eventualmente, pela vigilância que se tem. Ao mesmo tempo, aqui no Ocidente, se comprou completamente a versão da Ucrânia, sem entender que a expansão da OTAN para o leste é uma das causas do conflito. Isso não significa passar pano para o Putin, nem aceitar que o uso da força feito pelo Putin seja algo legítimo. Não é legítimo. O Putin é um agressor. A Rússia é uma agressora. Agora, a Ucrânia e o presidente Zelensky conduziu de forma irresponsável a escalada do conflito. É irresponsável ele pedir para a população civil que lute com coquetel Molotov contra um exército profissional. E aí se descobre depois valas comuns de civis que foram enfrentar um exército profissional e que sofreram abusos que têm que ser criticados, e as pessoas se espantam que isso tenha acontecido. Ou seja, o dever de um líder é proteger a sua população. No caso ali, é o exército profissional ucraniano que tem que estar enfrentando o exército profissional russo. Né? Armar a população civil e pedir que a população civil lute uma guerra assimétrica com um exército que é a segunda maior máquina militar do planeta, me parece bastante irresponsável. Mas falar isso parece que você está criticando o Zelensky, tem que criticar mesmo, e defendendo o Putin. Não se trata disso. Cabe a crítica ao Putin, mas cabe também a um presidente irresponsável. É uma espécie de Danilo Gentili, um imbecil que está no comando de um país. É isso que está lá na Ucrânia. E você não vê esse relato na imprensa ocidental. Eu estava há pouco nos Estados Unidos. É incrível como a própria imprensa americana, que tem uma tradição de cobertura de guerra como a CNN, tomou partido da Ucrânia claramente. Desde o início. Né? Desde o início, sem olhar para o próprio rabo. Porque o que a Rússia faz de ilegal na Ucrânia, os Estados Unidos fizeram na Líbia, fizeram na Síria, fizeram no Iraque. Ah, mas isso justifica que os russos façam? Não, eu não estou justificando ações abusivas e ilegais do Putin nem dos russos. Só estou dizendo que os Estados Unidos não têm autoridade moral para se comportar como polícia do mundo, como se comportam, e achar que eles têm que estar infensos à crítica, ou seja, que eles não possam ser criticados. Eu acho que também tem uma participação importante dos Estados Unidos nesse processo todo, né? Desde o começo, o Zelensky manifestava em reuniões com Biden, enfim, essa ideia de ingressar na OTAN. O próprio Joe Biden poderia ter parado por aí, dado um basta nas pretensões ucranianas de ingressar na organização, por exemplo.
Mas não, os Estados Unidos alimentaram de alguma maneira essa guerra, né? Sem dúvida, alimentaram porque a indústria bélica deles se beneficia disso. Os Estados Unidos já são parte indireta da guerra, né? Ao fornecer armas, equipamentos militares indiretamente e dar o apoio que o Biden anunciou em ajuda financeira, é uma participação indireta no conflito, né? É que o Putin também não quer escalar o conflito, não quer levar o conflito para um nível nuclear. Isso não deve acontecer, não vai acontecer, está no nível da retórica, mas há uma clara participação da União Europeia e dos Estados Unidos ao armar a Ucrânia. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Até os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, depois do que aconteceu o ataque de Pearl Harbor, eles ajudavam os ingleses e os britânicos e os franceses com suprimentos, com equipamento, né? Então há um interesse americano e os presidentes americanos, eles normalmente a popularidade deles cresce quando eles se envolvem em conflitos. Isso aconteceu com o Biden no começo, mas depois houve uma queda. Eu não acompanhei nas últimas 2 semanas no detalhe para te falar como é que está agora. Mas claramente durante o tempo em que eu estive lá agora, passei 3 semanas no mês passado nos Estados Unidos, é impressionante como tomaram partido de uma forma crítica da Ucrânia e do Zelensky, que, a meu ver, é parte do problema e não tem sido parte da solução. Voltando a falar sobre os Estados Unidos, você transitou por Washington durante muito tempo, né? Acompanha a política estadunidense e há diversos analistas apontando, apesar de você não ter acompanhado as últimas semanas, mas acho que você tem um gabarito para falar do todo que você viu por lá. Há diversos analistas apontando uma grande chance de derrota do Biden nas próximas eleições. Outros ainda especulam uma volta do Donald Trump. A criação de empregos nesse momento na economia estadunidense é uma leve melhora econômica. E o que turva o ambiente na política estadunidense hoje? Olha, é um país muito dividido, muito polarizado. Eu tenho cuidado para falar, porque é importante você estar acompanhando no dia a dia para você analisar com mais informação. Mas eu acho que o Biden ainda é favorito para uma reeleição. Não está claro se o Trump vai conseguir ser candidato pelo Partido Republicano. O trumpismo ele segue vivo lá, porque é um país dividido, polarizado. O uso da mentira como arma política ele é poderoso. E o Biden teve uma votação histórica, mas o Trump também teve mais votos do que ele teve em 2016. Então, mas eu não acredito que o Trump consiga derrotar o Biden em 2024. A eleição foi em 2020. Eu acho que a economia é um ativo que o Biden está melhorando. Ele tem uma visão de que é preciso a presença do Estado na economia. Ele tem dado incentivos que remontam à época do New Deal. O próprio Trump e a sociedade americana injetou muito dinheiro público nas famílias americanas durante a pandemia. Então, do que eu acompanho, tem agora as eleições de meio de mandato, que eles chamam. Há um risco de os democratas perderem maioria na Câmara, no Senado, onde no Senado é uma muito apertada, depende, creio que, do voto da Kamala Harris, porque lá a vice-presidente também é a presidente do Senado. Eu tenho que acompanhar como é que isso está no detalhe, estou falando aqui de cabeça, e é uma eleição que parece difícil para os democratas. Ela é sempre difícil para quem está no poder, né? Porque tem um desgaste e essas coisas, e é uma disputa muito acirrada entre democratas e republicanos. Mas eu ainda acredito que o cenário mais provável, se o Biden for candidato, é de uma reeleição dele com base na obra econômica, e acho difícil uma vitória do Trump e incerto ainda que ele seja o candidato do Partido Republicano. Você foi assessor de imprensa do ex-presidente Lula nos anos 90, né? 95, 96, enfim, por favor, me corrija. Na eleição presidencial de 1994, aí quando ele perdeu a eleição para o Fernando Henrique, eu continuei com ele até abril, maio, alguma coisa assim, de 1995. Aí depois eu retornei para a Folha e aí dei uma sequência de uma carreira só no jornalismo. Mas eu fiz a campanha presidencial de 1994, o Ricardo Couto era o assessor de imprensa principal, precisava de alguém para dividir com ele o atendimento à imprensa, a área internacional. Eu havia morado em Londres em 93, meu inglês estava bom naquela época, eles precisavam de alguém que fizesse um atendimento para a imprensa internacional, e eu acabei dividindo com o Ricardo Couto
que é um grande jornalista, a assessoria de imprensa do Lula em 1994. O Couto saiu e eu continuei um pouco com o Lula ainda naquele começo de 1995. Que time. Mas queria perguntar para você sobre como é estar do outro lado do balcão e o que você lembra daquela época, o que te chamou mais atenção, acompanhando uma figura ascendente ainda. Obviamente o Lula já tinha uma história, já tinha uma disputa de 89 com o Collor histórica, né? Mas ainda não tinha se cristalizado como esse candidato que chegaria e ganharia uma eleição como foi em 2002. Sem dúvida, quando eu entrei na campanha, ainda havia um clima, não tinha plano real, o Lula liderava as pesquisas. Veio o plano real e o Fernando Henrique inverteu a liderança e venceu no primeiro turno. Então, eu pude presenciar uma campanha em crise. Isso também é muito rico para você aprender num cenário de crise. E ver uma campanha presidencial, viver uma campanha presidencial é muito interessante. E o Lula, que é o maior líder popular da história do Brasil e é um político extraordinário, acima da média, é um estadista, foi um bom presidente, naquele momento o próprio Lula tinha dúvida se o eleitor brasileiro votaria num ex-metalúrgico para a presidência da República. Inclusive, ele chegou a pensar em preparar o Mercadante, que foi vice dele naquela eleição, quando o Bisol saiu da chapa. O Lula tinha dúvidas se um dia ele seria eleito, se talvez não elegeriam um professor da USP, um intelectual. Né? Ainda bem que ele foi candidato em 98, em 2002 se elegeu, porque eu acho que o Lula fez bem ao Brasil. Eu acho que aquele período de 94, 98, 2002 e 2006, ou seja, os 4 mandatos, os 2 do Fernando Henrique e os 2 do Lula, levaram o Brasil para frente. Né? Houve a estabilização da economia, houve a criação de um colchão social. O Brasil ele andou para frente naquele momento. A Dilma, a meu ver, no primeiro mandato, cometeu alguns erros que acabaram enfraquecendo o governo muito e deixando o governo sem capacidade de resistência ao impeachment. Você vê que até o Bolsonaro é capaz de fazer uma aliança com 1/3 do Congresso para evitar o impeachment. Por isso que é muito importante que a bancada progressista eleja pelo menos 1/3 do Congresso, da Câmara dos Deputados, para evitar essa chantagem do centrão, dos conservadores, que é usar o impeachment contra o presidente de plantão. Mas voltando àquela experiência de 1994, ela foi muito rica e quando você é assessor de imprensa, você não é repórter, né? Você é um jornalista que está claramente de um lado que você tem que defender. Você não deve mentir para os jornalistas, agora é legítimo que algumas coisas você não diga, algumas coisas que o seu assessorado quer manter em segredo. Então, assim, jornalista que vai ser assessor de imprensa e acha que é repórter, que tem que ficar ele mesmo dando furo o tempo inteiro, trabalhando nesse sentido, eu acho que ele não presta um bom serviço ao assessorado nem à imprensa. Eu acho que aí tem que haver um equilíbrio. Tem que entender que se você está do outro lado do balcão, você está do outro lado do balcão. Você é parte, você é assessor de uma parte da política. Se você é repórter, é jornalista, não, é um outro papel. É importante ter bem claro isso para não confundir, ou seja, jornalista que se comporta como assessor de imprensa não está fazendo o papel dele bem, e assessor de imprensa que se comporta como jornalista no sentido de repórter, de uma pessoa da dita imprensa, também não está fazendo o papel dele bem, no meu entender. E como é que foi para você virar essa chave? Eu tinha sido repórter já na Folha, eu entrei na Folha em 1990. Eu já tinha feito um informativo para a Associação Paulista de Futebol Dente de Leite, mas eu entrei mesmo para trabalhar na grande imprensa em 1990 como redator na Folha. Depois fui repórter durante um período curto, morei um tempo em Londres, voltei e estava na reportagem, cobrindo eleição estadual. Eu voltei depois a ser repórter, eu gosto de ser jornalista. Eu fui, quando eu voltei em 1995, o Marcelo Beraba, que era secretário de redação, falou que eu precisava puxar um tempo de cadeia, ou seja, fazer uma quarentena em relação à cobertura política. Eu fiquei 6 meses cobrindo a área policial, gostei muito, foi muito interessante. Depois o Fernando Canzian virou editor da coluna Painel, coluna de notas, me chamou para ser auxiliar dele, número 2 dele. O Otávio Frias Filho, então diretor de redação, perguntou se eu conhecia a figura da mulher de César. Eu falei que sim, que além de ser honesta, ela tinha que parecer que eu entendia o que ele estava me falando, que eu entendia muito bem o que era. Ele perguntou se eu havia sido filiado ao PT, eu disse que eu não tinha filiação partidária e tal. E eu toquei a vida ali como adjunto do Painel. Um tempo depois, o Canzian foi editar política, e o Otávio me convidou para ser editor do Painel e me bancou como editor do Painel, mesmo quando o Serro, algumas pessoas pediam a minha cabeça,
me chamando de petista porque eu havia sido assessor de imprensa do Lula. Eu sou muito grato ao Otávio porque ele resistiu, ele não aceitou pressão para me tirar do painel, e eu fui editor do painel durante 4 anos. Depois me voluntariei para cobrir guerra, fui repórter especial em Brasília no finalzinho do governo Fernando Henrique, naquela época do apagão. Vim para cá em 2000 e estou em Brasília até hoje, né? Você já foi mediador de uma série de debates. O que esperar desse ano? Uma confrontação direta entre o Lula e o Bolsonaro, ou outros elementos devem se juntar a esse caldo aí? Ciro Gomes, Tebet, Dória ou Leite, enfim. Eles podem aparecer nos debates eleitorais como figuras importantes, talvez não para quebrar a polarização, mas para, enfim, dar uma outra cara para essas eleições. Terceira via. Acho que não há espaço para ela. Acho que ela é uma segunda via do bolsonarismo. São figuras que apoiaram o Bolsonaro abertamente ou escamotearam no voto nulo. Em 2018, quem votou voto nulo, inclusive jornalistas que eu conheço, amigos meus que votaram nulo, acabaram votando para ajudar o Bolsonaro. O voto nulo ajuda quem está em primeiro lugar. Se votarem nulo agora em 2022, deverão ajudar o Lula, que está na dianteira nas pesquisas. Sobre os debates, o Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas. Ele é o presidente que tem que disputar a reeleição. Há 6 meses das eleições, em 1996, 98, quando o Fernando Henrique foi candidato à reeleição, 2006, quando o Lula foi candidato à reeleição, 2014, quando a Dilma foi candidata à reeleição, esses três presidentes estavam numa situação muito melhor nas pesquisas do que está o Bolsonaro. É inegável que ele cresceu um pouco nas pesquisas, até porque ele tem os instrumentos de poder, está com o Ciro Nogueira, o Centrão, montando uma estratégia política para ele, tentando voltar a se moderar um pouco. Mas a gente sabe que ele é essa figura desprezível, de extrema-direita, e não devemos normalizar o Bolsonaro. Não devemos cair na falsa equivalência que a imprensa brasileira continua a fazer. Sempre para falar do Bolsonaro, fala do Lula também, né? Como se fossem 2 extremos. Não são 2 extremos, são 2 polos. Um polo é um polo democrático, é um polo que já teve no poder e obedeceu à democracia. O outro polo, não. O outro polo é reacionário, é regressivo, é contra a democracia. Então, não são os 2 lados de uma mesma moeda. Eu não acredito no espaço para a terceira via. Acho que a terceira via no Brasil hoje seria o Ciro, que tem, de fato, uma posição de distanciamento do Lula e de crítica ao Bolsonaro, também de crítica muito dura ao Lula. Não vejo Simone Tebet, Dória, Luciano Bivar com condição de prosperar, Eduardo Leite, de prosperarem como candidatos competitivos. Acho que o Bolsonaro, que está em desvantagem, vai pensar 2 vezes antes de faltar um debate. Porque um debate presidencial é sempre uma oportunidade para quem está atrás ferir o líder. E acho que o Lula vai pensar bem antes de aceitar ir a todos os debates, qualquer debate, porque ele está numa posição de liderança e ele é quem tem mais a perder. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer, como que as pesquisas vão estar, se será estrategicamente importante para o Lula ir. Para o Bolsonaro, se fosse da campanha dele, eu aceitaria participar de todos os debates. Ele está em segundo lugar. Ele é um presidente que está com muita dificuldade para se reeleger, né? E ele é um mentiroso. Então, um mentiroso tem pouco a perder no debate. Mas ele também é um covarde. Ele fugiu dos debates em 2018, quando ele já estava liberado do episódio da facada para comparecer aos debates. Ele é um covarde, ele é um despreparado também, né? O Bolsonaro, num debate, apesar de mentiroso, é uma figura muito fraca. Ele é uma pessoa que é uma mistura. Ele tem uma inteligência política, uma esperteza política, porque chegou à presidência da República e entendeu esses mecanismos de manipulação, de guerra cultural que ele faz, quando ele ataca a Anitta, quando ele ataca o Alexandre de Moraes, quando ele cria essas falsas polêmicas, palavra que a imprensa adora, ele está fazendo isso como uma estratégia de guerra cultural. Agora, do ponto de vista para exercício do poder, é alguém que não compreende as relações internacionais, não compreende a economia, tem uma má compreensão do que é o parlamento, porque tem uma visão deturpada da democracia, e o parlamento é a casa da democracia. Então, também a ida dele a um debate é um risco, dado o despreparo e a ignorância dele como presidente da República. É o pior presidente da nossa história. Deve ser comparado aos generais-presidente da época da ditadura militar de 64. Mas acho que, do ponto de vista da capacidade cognitiva, talvez ele consiga perder até do Costa e Silva. Obrigado, viu, Kennedy?
Ô Zé, foi um prazer, passou rapidamente aí a entrevista. Um abraço, até uma próxima aí no Brasil de Fato Entrevista. Muito obrigado, uma honra estar aqui com você. Obrigado. E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Na próxima semana, no mesmo horário local, estamos de volta. Tchau, tchau.